Bom, boa tarde. Sou o Mestre Ateu e vou apresentar um pouco sobre os melhores módulos oficiais da TSR para se jogar no Halloween. Não necessariamente eles vão ter o tema de terror ou horror, mas são módulos que são interessantes para a época. Talvez fazer algumas sessões com seus amigos, talvez preparar um one shot para jogar. Quem sabe, fica a critério de vocês. Agora tem alguns esclarecimentos que eu quero fazer antes de apresentar esses módulos. Certo? Eu vou falar só dos módulos publicados pela TSR, ou seja, os que contemplam o D&D da edição 0 até a segunda edição. Outra observação é que alguns desses módulos não foram projetados para ser de terror ou horror. Então, alguns dos que eu vou mostrar, cabe ao mestre, o Dungeon Master, ele fazer adaptações se ele quiser encaixar um tom mais de terror, de horror, algo bem mais forte assim. Mas no geral eles vão estar dentro da temática de Halloween. E para mais detalhes sobre algum módulo específico, recomendo pesquisar sobre esse módulo, pois eu vou dar apenas uma pincelada. Dos módulos que eu vou falar 12 módulos. E assim, não é o suficiente para cobrir, sei lá, talvez metade dos módulos que poderiam caber para o Halloween. Mas eu selecionei os que eu achei a sinopse mais interessante. Dei uma breve lida neles e que eles têm grande potencial de ser extremamente divertidos, tanto para o jogador, tanto para o mestre de jogo. E começando, vamos com a Sociedade Velada, The Veiled Society, que é da linha básica de Dungeons and Dragons, no sistema Basic D&D. Foi publicado no ano de 84 para o cenário de Mystara, que nessa época foi o primeiro, se eu não me engano, a ser parte oficialmente de Mystara. Que antes era conhecido como o Continente Conhecido e o Mundo Conhecido, e depois se tornou Mystara. E Sociedade Velada basicamente se passa na capital do Grande Ducado de Carameicos, que se chama Specularum, e aonde há como se fosse uma sociedade oculta, onde, na verdade, 3 sociedades ocultas, que são facções rivais, que estão realizando diversos assassinatos pela cidade, e os personagens são encarregados de investigar. Então, você tem o processo de investigação, aonde só isso já cria um suspense interessante, clássico de Halloween, com os personagens agindo como se fossem detetives, reunindo pistas, conversando com testemunhas. E você também há os perigos de ter espiões observando o tempo todo. De vocês andarem pelos esgotos, onde pode ter diversas criaturas. Então, abre bastante espaço para uma aventura com temática mais investigativa, mais tensão, que eu acho propícia para o Halloween. É uma aventura interessante para todo mundo inteiro experimentar. E uma aventura para personagens de nível baixo. De níveis 1 a 3, vão estar dentro dessa aventura. Seguindo, temos aqui o Segredo Sinistro de Saltmarsh. Que essa é uma aventura que eu tive o privilégio de narrar. Tem até no meu canal no YouTube, que é Ateu RPG. Tem sessões gravadas. E é uma aventura da U1, certo? Que na verdade é uma sequência de módulos do Reino Unido, por isso que é U1. E o Segredo Sinistro de Saltmarsh foi lançado para a D&D, primeira edição, no ano de 81. O cenário é Greyhawk. É adaptável, você pode utilizar essa cidade de Saltmarsh em qualquer mundo que você queira, só adaptar algumas coisinhas, mas nada demais. E basicamente, essa cidade de Saltmarsh, ela tem uma mansão abandonada que era de um alquimista maligno, que bom, ninguém sabe o que está acontecendo, mas sabe que vem luzes misteriosas, assombrações, e todo mundo que tenta se aproximar fica com muito medo, é assustado por causa de coisas assustadoras que tem lá dentro. Mas dizem que tem tesouros do próprio alquimista, o que leva os personagens a, claro, investigar. E a dúvida é, qual é o segredo que tem nele? E é interessante porque quando você explora, como você é um jogador, você não tem certeza quais são os perigos. Se é um monstro, se são vários monstros, são fantasmas, se tem armadilhas, se tem coisas, se tem maldições. Você não sabe de nada, você não tem pista de nada. E qualquer sala que se entra, qualquer momento que se faz a exploração, fica cada vez mais tenso. Até que descobre-se qual é o segredo e se desenvolve toda a aventura. E são 3 módulos,
que vão seguindo o caminho. E é um módulo bem interessante. Esta aventura eu narrei foi, acho que 4 ou foi 5 sessões, mas facilmente consegue se narrar bem mais sessões com ela, ou menos, depende do grupo, mas é essa média de sessões. Continuando, tem Rahazia. Rahazia é também da linha básica, de D&D da linha Basic. Foi lançada para o D&D. O ano foi 1980 até 83. Uma observação sobre o ano é que foi uma empresa que publicou fora da TSR primeiro em 80 e depois a TSR relançou, republicou em 83 sobre dentro do módulo da linha básica. Se passa em Greyhawk, mas, de novo, é um módulo adaptável que pode usar em qualquer outro cenário. E a premissa dessa aventura é que uma donzela elfa foi raptada e foi levada para o Templo da Rocha Negra Sagrada. E dentro dela tem uma bruxa, algumas bruxas, esse tipo de coisa, um feiticeiro maligno, aonde os personagens têm que libertar os prisioneiros e essa elfa que foi sequestrada. Então, há muita possibilidade de utilizar misticismo, utilizar lendas do próprio Halloween, né? De bruxas, magias, esse tipo de coisa, maldições. E é um Dungeon Crawl clássico, interessante. Não cheguei a narrar nem jogar, mas é uma boa pedida para o Halloween. Outra opção também é o Fantasma do Castelo Leão. É, Esse é um módulo especial. Ele é um módulo chamado B-Solo, porque ele foi desenhado para ser jogado sozinho. Uma pessoa sozinha ela pode jogar esse módulo tranquilamente. Ele tem regras modificadas para jogar sozinho. Lançado em 84 para Mistara. E a sinopse é que um poderoso mago já viveu no Castelo Leão. Mas esse mago é um fantasma e ele assombra os corredores procurando por alguém que vai conseguir os tesouros, né? E dizem que tem um grande felino, provavelmente um leão, que fica nas pradarias do norte esperando para atacar aventureiros, como os jogadores que vão estar jogando. E nesse caso, ele tem algumas fichas prontas onde o jogador pode escolher um personagem e então se aventurar. E ele é interessante, porque você pode jogar sozinho. Vamos dizer que você marcou uma sessão no Halloween ou próxima, furou, ficar sem fazer nada, você pode jogar esse módulo sozinho. Não cheguei a experimentar, mas vale a pena tentar. E múltiplas pessoas podem jogar juntas esse módulo sem problemas, né? Vamos dizer que você joga com alguns amigos e vocês decidem o que é que o seu personagem vai fazer. É possível isso também. Outro módulo, esse já começa a entrar um pouco mais no tema mais de terror, é a Torre Fantasma de Inverness. É, feito para a linha C, para o AD&D primeira edição, foi lançado em 79. A linha C é o módulo de Championship, de campeonatos. E o cenário é Greyhawk. E os módulos de campeonatos eram o seguinte: eles faziam vários campeonatos de RPG dentro de eventos, aonde tinham os personagens predeterminados e os jogadores eles selecionavam os personagens, jogavam por um determinado tempo e o objetivo era conseguir o maior número de tesouro e tal. Esse é um dos módulos utilizados neste evento e tornou-se até um sucesso ao ponto de ter sido publicado como um módulo oficial. E a premissa dele é que os jogadores vão para uma missão para encontrar uma gema da alma, que é um artefato lendário de grande poder. E que nessa torre fantasma ele tem que reunir 4 partes de uma chave para ter acesso à torre fantasma. Então você vai enfrentar muitas criaturas sobrenaturais, zumbis, ghouls, fantasmas, aparições. E tem também vários plot twists. A própria torre, ela tem os seus segredos que os jogadores vão explorar, o que traz bastante daquele clima de terror, de ambiente assustador, maléfico. É bem massa. Tem aqui uma série de módulos, não é um módulo só. Pode-se usar um deles, mas eu recomendo utilizar toda a série, porque tem uma historinha por trás, que é o Deserto da Desolação.
que ele é da linha I, que é a linha intermediária, o I3 até o I5, Deserto da Desolação, e foi escrito pelo mesmo casal que fez o Ravenloft. E isso daí foi antes da publicação de Ravenloft, então não tem cenário oficial, o original, mas após um tempo ele foi republicado com o selo de Forgotten Realms. Imagino que era no deserto de Anauroch. O sistema primeira edição foi publicado primeira vez em 82. E a sinopse aqui são 3 módulos com a temática egípcia. Aonde tem o primeiro módulo é o Faraó, o segundo módulo é o Oásis da Palmeira Branca e o terceiro a Tumba Perdida de Martek. Ele envolve bastante mistérios e lendas ocultas antigas com aquele toque egípcio de Halloween. E aonde você também vai enfrentar criaturas como zumbis, como múmias, enfrentar criaturas do deserto. Então você tem todo esse clima que eu acho extremamente propício para Halloween, já que nós temos vários filmes de terror envolvendo múmias e maldições egípcias. O que é uma ótima pedida, um flavor diferente para o Halloween, para você jogar. Afinal, tá todo mundo pensando em, sei lá, monstros, demônios, vocês estão enfrentando uma temática mais egípcia. Eu acho bem interessante essa ideia. Pronto, agora acho que todo mundo que conhece módulos antigos já estava esperando que viesse o Ravenloft. Decidi colocar aqui o Ravenloft original, que eu não cheguei a narrar, mas eu já preparei ele, então já li profundamente o módulo. Ele é o I6, é a sequência do outro módulo que eu acabei de falar. Foi lançado para a primeira edição pelo mesmo casal, Tracy e Laura Hickman, em 83. E qual era a premissa desse módulo? Era ser um módulo de terror. No entanto, ele seria um módulo de terror imprevisível, aonde o objetivo dele é os jogadores entrarem no castelo Ravenloft e matarem o Conde Stradius von Zarovich, que é um vampiro que anseia pelo seu amor perdido e amaldiçoa as pessoas da terra de Baróvia. E os jogadores eles vão entrar, tentar matar o Strade, sendo que a forma com que você vai matar o Strade, a forma com que o Strade se comporta, aonde ele está localizado e como é que ele vai se atacar, como é que ele vai atacar e defender, são aleatórios, são sorteados pelo mestre. Então, o próprio mestre, ele não vai, ele vai ter a surpresa do que vai ser, e os jogadores, mesmo que eles já tenham jogado antes, eles podem não ter certeza do que está acontecendo. Então você consegue surpreender mesmo aqueles que já jogaram este módulo. Claro que para aqueles jogadores que gostam da quinta edição e que têm o interesse, tem o reboot que foi lançado para a quinta edição, então quem tiver interesse pode jogar lá. E assim, não tem módulo mais clássico de Halloween do que o Ravenloft original. Mas tem uma observação a fazer. Após esse lançamento do Ravenloft, foi criado o cenário Ravenloft, que não existia o cenário, foi criado a partir dessa mesa, a partir desse módulo. Então, diversos módulos foram lançados dentro do cenário de Ravenloft com temática de horror e terror. E esse é que é o ponto. Há muitos deles. Muitos, inúmeros. E todos eles entram na temática de Halloween. Todos eles, sem exceção, você pode usar sem menor receio. São todos ótimos para o Halloween. Mas assim, tem muitos. Esses 8 que eu coloquei aqui não são metade dos módulos que tem. Mas dentre esses módulos que eu coloquei aqui para apresentar, de interessante tem o Ravenloft 2, a sequência direta do primeiro. Tem a maioria desses módulos são para a segunda edição de D&D. Mas dentre esses daqui eu queria chamar a atenção para esse daqui do meio, Máscara da Morte Vermelha, que na verdade é um box com esse cenário chamado Máscara da Morte Vermelha, que é baseado no livro de Edgar Allan Poe chamado Máscara da Morte Vermelha. Se passa no final do século XIX e com as regras do AD&D um pouco modificadas, aonde os personagens encontrarão vampiros, demônios, esse tipo de monstros naquela época. Então, assim, é muito interessante, dá um flavor extremamente único. E, claro, todos os outros módulos são extremamente convidativos para jogar, porque todos eles abordam os temas de terror e horror. Então, qualquer cenário de Ravenloft
é uma indicação direta para se jogar. Mas dentre os cenários que estão dentro de Ravenloft, tem um que eu acho que vai ser uma surpresa. Eu não sei se é agradável ou desagradável. Com certeza desagradável. Vecna Vive. Módulo clássico demais. Vecna é uma figura lendária no D&D. O módulo Vecna Live foi publicado em 90 para a segunda edição de AD&D. E a premissa é basicamente esse é o primeiro módulo onde os personagens se encontram com Vecna. Não necessariamente a primeira vez em que Vecna aparece, mas o primeiro módulo onde ele é apresentado como vilão. E nesse módulo, os personagens encaram a história de Vecna, o contexto em que ele se encontra e fazem toda uma saga para impedir ou, no caso, destruir e banir ele de volta para o semiplano do pavor, que é o plano de Ravenloft. Se eles conseguirem, claro. E a melhor representação dessa aventura é basicamente a série Stranger Things, onde eles jogam, né? Tem um episódio acho que é da quarta ou quinta temporada, em que eles estão jogando esse módulo, todo mundo tá morrendo. No último lance eles derrotam o Vecna, e aí assim, todo mundo fica feliz e tal. É um módulo bem interessante. Bem difícil também, porque para personagens de nível alto. Então é um módulo desafiador e interessante, com muita lore rica e personagens famosos. Outro módulo que tem um flavor interessante e diferente para o Halloween é Rockmu, o Guerreiro Espírito, que ele é um módulo dentro do setting de Aventuras Orientais, feito para a primeira edição de AD&D, no ano de 87. E a história dele é os personagens eles viajam para uma ilha chamada Ilha de Akari para lutar contra o espírito de um guerreiro dos tempos antigos. E ela inclui também uma linha do tempo para uma parte importante do mundo apresentado nas Aventuras Orientais. E apresenta também um cenário ambientado em uma ilha que tem diversos aspectos da cultura do continente. Então, aqueles que estão interessados em aventuras orientais, jogar dentro desse setting, é uma ótima pedida. E, claro, você está enfrentando um guerreiro fantasma, então tem aquela sensação de desafio, de história, aquele sentido bem oriental, uma criatura fantasmagórica. Eu acho que entra dentro do Halloween como uma aventura um pouco mais, né, um módulo mais de aventura mesmo, mas eu acho muito interessante, talvez experimentar. E é claro, é um flavor diferente, né, pro Halloween. Temos também clássico, clássico. Quem gosta de módulos antigos, conhece um pouco da história de D&D, deve conhecer e já esperava também o Templo do Mal Elementar aparecer. Templo do Mal Elementar, ele é uma sequência de 4 módulos, onde os personagens eles chegam no vilarejo de Homelet e a partir dali eles descobrem que há toda uma trama de agentes malignos pela região e acabam descobrindo o grande Templo do Mal Elemental, aonde descobrem que os agentes que estão nessas regiões estão tentando libertar a demônia Zugtmoy. Ela está aprisionada no templo e os personagens têm que pedir isso antes que o caos ocorra. É um módulo hiper clássico. É um módulo que não diria que é obrigatório para um fã de D&D jogar, mas é um dos módulos mais clássicos de se jogar. Você vai pegar muita referência de D&D aí, muitas coisas clássicas que ficaram clássicas na série vêm a partir do Templo do Mal Elemental. Ele se passa em Greyhawk, perto da vila de Homeland. Mas você pode adaptar para qualquer cenário que queira. Mas, claro, jogar em Greyhawk é uma forma mais clássica de jogar. E tem também o reboot chamado Retorno ao Templo do Mal Elemental, que foi publicado para a terceira edição. Então, quem gosta da terceira edição, quem está interessado em experimentar uma forma mais expandida, pode jogar da terceira edição. Eles espalharam o templo, aumentaram o templo, então assim, ele tem muitas áreas novas, muitas outras coisas para experimentar. Então é interessante jogar pro Halloween, jogar esses módulos, esses 4 módulos de Templo do Mal Elemental, porque os jogadores vão se surpreender, vai ter batalhas interessantes e é uma dungeon, e é um dungeon crawl de primeira. Continuando, tem uma que eu vi, que eu achei extremamente interessante, eu fiquei bem tentado nesse daqui, que é um Paladino no Inferno, forte. Foi lançado para D&D segunda edição, em 98, para qualquer cenário, desde que suporte os 9 infernos de Bator. Porque qual é a história desse módulo? Que houve o funeral de um paladino ilustre,
E nesse funeral ele é interrompido quando o templo que tá todo mundo dentro dele é teletransportado para os nove infernos. E os jogadores, eles são separados do templo e eles têm que localizar o templo para poder retornar ele ao plano material. Então, você tem essa batalha contra os demônios, você indo para o plano do inferno dentro de do funeral de paladino, ou seja, é uma coisa hiper profana e eu acho que é hiper interessante para personagens como clérigos, paladinos, guerreiros. É um módulo muito massa de se experimentar e ele tá na segunda edição, pode se adaptar para as outras edições também. Eu recomendo bastante esse Paladino do Inferno. E por último, mas não menos importante, Retorno à Tumba dos Horrores. Bom, tem o módulo clássico, né? A Tumba dos Horrores, escrito por Gygax, certo? Se eu não me engano, em 79, ou foi 78, mas é um módulo. Falando sobre o módulo original, ele é um módulo desgraçado. Porque ele é feito para ser contra o tradicional, o estilo de jogar tradicional. Normalmente você pensa no que o seu personagem sabe, nas ações que ele faria, nas emoções dele, em como o seu personagem interpreta. Quando o Gekas ele montou esse módulo, a Tumba dos Horrores, ele montou para ser um módulo aonde se você pensar pelo seu personagem, você vai morrer e vai morrer muito. É um módulo feito pra trollar os jogadores mesmo. Tem salas onde tu entra, tu morre se tocar num negócio errado. Tem salas onde abre passagem secreta por uma forma muito esquisita, que não tem como você adivinhar ou rolar um teste pra isso. Tem criaturas muito poderosas. E no final, dentro do templo, no final da tumba, tem um Lich, onde os jogadores enfrentam no final. É um módulo de nível alto, e o desafio dele era, sobreviva, tente chegar no final. E você tentava várias e várias vezes. Em Retorno à Tumba dos Horrores, um dos últimos módulos do AD&D, segunda edição, a premissa dele é óbvio. Os personagens irem para a Tumba dos Horrores de novo, só que, no entanto, expandindo para adicionar um pouco mais de história, deixando um pouco mais concreto e adicionando diversos elementos, aonde na verdade, a tumba original era, na verdade, apenas uma anticâmera do verdadeiro local do Lich. E que o Dame Lich, que os personagens enfrentam, ele tá morto, na verdade, ele possui uma chave onde vocês conseguem acessar esse templo. E aí, vocês entram em um semiplano criado pelo próprio Orcus. Então, assim, você tem muita lore de D&D, você tem elementos de mortos-vivos, demônios, e você tá jogando uma mesa de nível alto, que é extremamente interessante. É um lugar muito massa para explorar no Halloween. E, de novo, tão difícil quanto o original, então podem morrer várias vezes, tentar várias vezes. Vai ser um módulo interessante para se experimentar. E é isso. Muito obrigado pela apresentação. E nos vemos no próximo evento.